Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2018 PPL, que no caderno azul foi a questão de número 114. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando que um garoto vai pressionar contra a parede uma moeda de 10 centavos e de R$ 1, sendo que o peso da moeda de 10 centavos é de 0,05 newtons e a moeda de R$ 1, que é um pouquinho maior, 0,09 newtons. E ele quer saber qual a força de atrito entre a parede e a moeda de R$ 1 para que essas moedas não escorreguem, para que elas não caiam. Até porque tem uma tendência natural, pela ação da gravidade, delas escorregarem para baixo. Bom, o primeiro passo é você pensar que, se o objeto está parado e ele vai continuar parado, trata-se de uma questão de equilíbrio. E todo corpo que está equilibrado, as forças estão se anulando, a força resultante tem que ser igual a zero. Como aqui a gente não tem uma figura, uma imagem do próprio texto, é sempre ideal que você desenhe, que você faça um esquema. Pode ser feio, não tem problema. Eu já fiz aqui um pouco mais 3D, um pouco mais caprichado, mas na hora da prova você faz umas bolinhas, uma coisa mais simples para melhorar a visualização. Então pensa comigo. Quais forças que atuam sobre essas moedas? Pensando nas duas ao mesmo tempo, como se fossem uma coisa só. Vamos chamar ali de um bloco equivalente, né? Tanto a moeda de 10 centavos quanto a de R$ 1 estão juntinhas, coladinhas, e é uma coisa só. Nesse caso, eu posso colocar um peso desse conjunto para baixo, e somando o peso de cada uma, teremos aqui um peso total, que será de 0,14 newtons. Que é o 0,9 mais o 0,05, né? 0,14. Ok, quais outras forças que a gente também pode representar? Tem a força que o próprio dedo aplica sobre essas moedas para dentro da parede. Essa força eu vou chamar, por exemplo, de N dedo. Por que N? Porque a gente está se referindo que é uma força normal, uma força de contato, uma força de compressão. O dedo, em contato com a moeda de 10 centavos, aplica essa força para frente ou para a direita. Ação e reação. Essas moedas vão empurrar a parede, que, portanto, vai empurrar as moedas de volta em sentido contrário. Então, vou desenhar agora uma força sobre as moedas no sentido contrário. Eu vou chamar isso de força normal aplicada pela parede. Toma cuidado, essas duas forças aqui, se eu for tentar comparar uma com a outra, elas não formam diretamente um par de ação e reação. Então, essa normal do dedo é a força que o dedo faz nas moedas, e essa normal na parede é a força que a parede faz nas moedas. Então, perceba que não são apenas dois corpos, são três corpos. Dedo com moeda e depois parede com moeda. Indiretamente, uma depende da outra. Se eu paro de fazer a força nas moedas, automaticamente ela perde a compressão com a parede, mas elas não são diretamente um par de ação e reação, até porque não poderia estar no mesmo corpo. Par de ação e reação nunca atua sobre o mesmo corpo e elas nunca se anulam. Nesse caso, por não ser um par de ação e reação, a gente pode sim afirmar que elas estão se anulando e é por isso que as moedas não vão afundar na parede e nem afundar no seu dedo, porque a força que você faz é equilibrada pela força que a parede acaba fazendo de volta. Ok, até aqui tudo bem, até aqui tudo certo. A questão que fica é, quem vai equilibrar o peso? O que vai impedir de fato essas moedas de escorregarem? Muita gente pensa que é a força que você está fazendo. Ah, essas moedas não escorregam porque eu estou pressionando-as contra a parede. Mas espera aí, essa força que você faz contra a parede está na direção horizontal. Como é que uma força na horizontal pode equilibrar o peso que está na vertical? Então isso não é verdade. Não é a força que você faz que está equilibrando o peso. Porém, essa força que você faz permite que tenha uma força de atrito contrária à tendência de escorregamento. E nesse caso, é claro que a tendência de deslizamento dessas moedas será para baixo. Logo, a parede não deixa isso acontecer, pois vai aplicar sobre a moeda aqui de R$ 1 uma força vertical para cima. E essa daqui é a famosa força de atrito. Nesse caso, um atrito estático, pois a gente não quer que tenha deslizamento, e forte o suficiente para equilibrar a força
peso, aí sim a gente garante que elas não vão escorregar para baixo. Então, se o peso é 0,14, eu posso garantir que esse atrito é também de 0,14. E você pode estar pensando, mas tem um atrito entre as moedas. Até porque esse atrito que a parede exerce é apenas na moeda de R$1, nessa moeda vermelhinha que eu desenhei. O que está segurando a moeda de azul? Aí seria um atrito entre as duas moedas, mas não precisa pensar nisso. A gente está estudando as duas moedas juntas, como se as duas fossem um corpo só. Então, forças entre as duas são chamadas de forças internas e você não precisa se preocupar com isso. Agora, uma falha da questão foi não ter deixado claro, foi não ter deixado de forma explícita, que é para a gente desprezar o atrito com o dedo, porque isso sim faria diferença. Quando eu estou em contato ali com o meu dedo nas moedas, vai ter atrito não só entre a moeda de R$1 com a parede, mas também entre a moeda de 10 centavos e o meu dedo. Por menor que fosse, eu poderia sim colocar mais um atrito que a moeda de 10 centavos recebe pela parede. Então, olha só, eu colocaria mais um atrito estático. E aqui, para você entender melhor, esse atrito aqui seria devido a essa normal com o dedo. Perdão, aqui, ó. Aquele atrito com o dedo é a normal com o dedo, enquanto isso, esse outro atrito com a parede se daria pelo fato dessa normal com a parede. Então, cada superfície aplica uma força normal e também uma força de atrito. Bom, a questão não queria que a gente considerasse isso, até porque, tendo esses dois atritos para cima, a gente jamais chegaria numa resposta. Quanto que é para cada um? No total tem que dar 0,14 para equilibrar o peso. Então, a gente teria várias combinações. Poderia ser 0,01 e 0,13, 0,02 e 0,12, 0,03 e 0,11, enfim, não daria para chegar numa resposta. E é por isso que a gente tem que automaticamente, por obviedade, não considerar o atrito com o dedo. Pensar que tem atrito apenas com a parede e a parede sozinha tem que segurar o peso do conjunto. Prontinho, nosso gabarito fica então a letra E. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais para mais dicas de física e se quiser um curso de física completíssimo, começando do zero para o Enem, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!